Oi de novo. Tá melhor? Tá, melhorou mais. Como é que tá a minha? Tá bem? Como é que está? Tá bem. É, até Tô então. achando que a minha imagem tá mais. E aí, Luiz, como é que tá a situação? Você que é o cara que está Melhorou? aí. Eu vou falar um pouco. Oi, som, testando o som. Tá bom, Luiz? A minha? E a minha, tá bom? Oi, bom. A moça, por que que não está Como é que é? no meu Instagram? Tem voz falha. E a minha imagem pura. Luiz me ama. Tá dizendo que a sua voz e a sua imagem ficou perfeita. É porque Ao eu dei menos a. mas tá muito ruim lá, tá? Ele tá cortando de novo. Vou trocar. Trocar de internet. Eu não tenho dúvidas não, Luiz. Esse Luiz. Miguel, seja bem-vindo, Miguel. Boa noite. Boa noite. O pessoal tá chegando aí. Então quer dizer que vamos falar novamente a segunda parte da independência emocional, né, Helena? Exatamente. Vamos falar sobre independência emocional, né? Trazer aqui um pouco desse tema, justamente para poder ajudar aquelas pessoas que sofrem com a carência, com a dependência mental, para a gente conseguir discutir um pouco das É verdade, é uma situação. continuação, parte 2, já que a primeira É, foi tão boa, foi bom demais. continuar, né? Bom demais. Hoje nós estávamos conversando sobre isso, a conversa gerou bastante, hein? Muitas Só, partes. só acabou porque tem que a live. Depois vamos marcar aí para poder nós três, eu, você e o Luiz, sentar para conversar novamente para poder fluir essas ideias sensacionais. É, Mas é isso aí, Helena. O que você tem a me dizer daquela sua entrada magnífica, show de bola, sensacional, excepcional, a mulher da inteligência emocional, a mulher do vestido vermelho. o empoderamento, né? Ô, coloca empoderamento nisso. Então, né? Justamente o que eu falei. Estamos indo para a segunda parte. E por que falar, né? De dependência? É justamente para a gente conseguir ajudar e auxiliar pessoas que sofrem, né? E porque isso causa muitos transtornos para mental, da carência, que às vezes ela acaba se colocando em situações que na verdade ela não queria estar se colocando, mas muitas vezes ela não nota, é inconsciente. Então, trabalhar essa inteligência mais maturidade, desde uma pessoa mais vai influenciar diretamente na qualidade de vida dessa pessoa. Ela vai se tornar uma pessoa mais. Ela vai saber o que ela realmente quer para ela. Ela vai saber o que aceitar, o que não aceitar. É uma pessoa que vai saber sim. É verdade. Peraí. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite, E Léo. Boa noite, Marco.
E pensando nisso, Helena, no que você falou, nós percebemos que a nossa parte mental, né, o nosso cérebro, a nossa consciência, né, as nossas mentes, elas estão sempre influenciadas. Eu vou falar aqui novamente de uma maneira bem rápida para que o pessoal possa entender como a nossa mente funciona. A nossa mente é como se fosse tem um computador, nós somos a parte do hardware, né, o cérebro tem ali, todo aquele magnífico de 3 kg, quase 4 kg o cérebro pesa, nossa, interessante. E lá dentro tem os softwares, né, como o computador, tem os programinhas. E nesses programinhas nós temos os dois tipos de mente, que é a mente consciente, que é onde analisamos, que é onde racionalizamos as coisas, onde decidimos certas situações, onde ficam guardadas a memória de curto prazo, né, todas as questões, ou guardar uma chave, ligar um carro, você simplesmente fazer algo que é automático, lembrar de um nome, então fica guardado nessa mente consciente, coisas rápidas, né? E temos a mente subconsciente, que é a parte da mente onde fica guardado as memórias, que fica guardado as emoções, os hábitos, todas as questões que estarão influenciando nessa dependência emocional e nessa independência emocional. Então, é através desses hábitos, dessas emoções, dessas informações, né, desses programinhas que estão nesse software, que estão na mente subconsciente, que assim faz com que nós trabalhamos, que assim vivemos no nosso dia a dia. E o que acontece? De uma maneira bem rápida para o pessoal entender, né, que nós vamos falar bastante sobre isso aqui. A nossa mente, a partir do momento que nós nascemos, do 0 aos 7 anos de idade, nós começamos a absorver as coisas externas. É assim que começamos a criar, né, na verdade, essa razão, a racionalização, as decisões. E conforme vai criando esse ambiente externo, ele vai nos alimentando, né, para que possamos preencher cada vez, para que possamos alinhar cada emoção, sentimento, para assim fique mais esclarecido como vai ser nosso comportamento. São através dessas emoções que nós conseguimos, vamos dizer assim, evoluir. Isso é através dessa evolução que infelizmente nós trazemos para a nossa vida hoje, que repercute bastante. E um desses pilares que influencia é nossos familiares, nossos pais e as pessoas de autoridades que nós temos em nossa vida. É através dessas pessoas de autoridades que nós temos em nossa vida que nós criamos um script. E através desse script fica lá tudo relatado, tudo bonitinho, o que nós vamos seguir. E é nesse script que estão as crenças, que estão todas as questões que faz o acreditar, o aceitar, tudo da sua vida. E nessas crenças nós temos as crenças facilitadoras e temos as crenças limitadoras. As facilitadoras são as crenças positivas, as crenças que vão trazer para nós um benefício grandioso, que vai trazer para nós um crescimento incrível. E as crenças limitadoras são aquelas crenças limitantes que, por sua vez, elas trazem algo, né, que possa limitar o nosso crescimento, que possa simplesmente impedir da gente ser uma pessoa de sucesso, impedir da gente ter um bom relacionamento, que impede às vezes da gente ter um bom relacionamento com as outras pessoas ao nosso redor e até mesmo com nós mesmos. Então, são através dessas crenças que são originadas, através dessas crenças que a mente ela transforma, ela absorve, que nós começamos a atuar no nosso próprio filme. E através dessa atuação que nós fazemos, nós buscamos pessoas para assim encaixar no papel desse filme. E infelizmente, às vezes essas pessoas elas se encaixam no papel desses personagens, e como nossas questões emocionais elas não andam de uma forma equilibrada, nós temos a ter algumas dificuldades. E é alguma dessas dificuldades que influenciam nessa independência emocional e nessa dependência emocional. Então, a partir do momento que você entende como tudo isso é instalado em sua mente através da repetição, ou até mesmo através da intensidade. Como assim através da repetição? Por várias e várias vezes,
Aquelas emoções, elas são vistas pela mente, ela absorve aqueles hábitos, ela absorve aquelas práticas e assim ela forma tudo aquilo dali, concretizando mais ainda aquela crença ou aquela ideia. Se formos pensar de forma intensa, né, onde conseguimos estar de forma intensa, tudo aquilo dali traz uma emoção elevada, que através dessa emoção gera um trauma. Esse trauma ele pode ser positivo ou negativo. Não vamos pegar o trauma e definir como algo negativo, pois o trauma simplesmente é um efeito daquela emoção elevada que nós absorvemos. E através disso a mente ela consegue absorver tudo isso, ela consegue trazer para o subconsciente a parte da memória e através dessas situações que nós andamos hoje, que nós seguimos a vida e nos comportamos de uma maneira diferente. Então isso é um pouco de como a mente funciona. E assim iremos continuar falando mais e mais sobre a independência e a dependência emocional. Com você. Então, como o Edson falou, a origem das nossas traumas, das nossas carências, vem justamente da nossa infância. Que a gente pega como referência aquelas pessoas que são autoridade, pais, avós, porque a gente vê aquilo como a nossa referência. Então a gente acaba trazendo, consciente ou inconscientemente, isso para a nossa vida adulta. E se não for uma carência tratada, você levar ela conforme o desenvolvimento, isso gera muita frustração, porque a dependência, essa desejo em querer ser aceito, querer sempre agradar, muitas vezes te coloca numa posição de ter que aceitar coisas que você não quer na verdade aceitar, mas que você aceita por você querer estar inserido naquele grupo, naquele meio, naquele relacionamento. Então, envolver uma independência emocional, ela é importante mesmo para que a gente consiga ter mais qualidade de vida, né? Para que a gente aprenda a se amar, a se conhecer, a se impor. E quando a gente se impõe, a gente não vai aceitar o que nos fere, o que nos denigre, né? E a dependência emocional, ela traz muito isso, querer uma aceitação do outro, né? Na verdade, ela muitas vezes não sabe e quem tem que aceitar é ela, né? E aí é que entra a parte da inteligência emocional, a gente tem que desenvolver nosso autoconhecimento, nosso autocontrole, a nossa autoestima. Então, isso aí para trabalhar. Esse é o intuito, né? A gente está aqui. Quem tiver suas dúvidas, podem colocando aí, que a gente vai estar respondendo. Passa agora para a você. Posso falar? Pode. Pronto. E como a Helena falou, né? É aí que entra a inteligência emocional. É quando você simplesmente, como ela citou, o autoconhecimento é um dos pilares, né? É o primeiro pilar da inteligência emocional, isso. E como nós percebemos esse autoconhecimento, nós conseguimos identificar. E eu sempre levo para as pessoas a questão, como eu falei, daquela criança que aprende tudo aquilo desde seus 0 aos 7 anos de idade e assim vai se passando. Nós temos justamente que trabalhar essa criança ferida. Precisamos, como citando no autoconhecimento, né, que ela falou, trabalharmos, conhecer e saber o que essa criança ferida ela precisa. Como assim? Às vezes acontecem questões em nossa vida que fazem com que ocorra uma mágoa, uma angústia, que cause uma dor, que cause uma tristeza muito grande.
E através disso daí, isso vai influenciando. E a nossa mente, ela simplesmente ela é assim. Ela não sabe diferenciar o real do imaginário. Quando ela encontra algo que é parecido com o que já tem guardado, ela começa a fazer com que o que ocorreu lá no passado, você comece a vivenciar de novo. Como se aquela criança que foi ferida lá atrás, ela viesse novamente e tentasse de alguma maneira expor tudo isso. E você não entendendo direito, você não identificando essas questões, você acaba que é acometido com isso. E você vive uma vida que você não queria, mas infelizmente se torna automático. Até porque, às vezes, essa automoção, ela vem de forma negativa, pois as pessoas lá fora, né, as pessoas que estão fora do problema, elas conseguem observar. E a gente, por estar nessa automação, nós simplesmente nos sentimos bem ou não percebemos certo tipo de situação. E mesmo percebendo algumas situações que são meio errôneas, essa coisa não encaixa aqui, a gente não tem aquela força suficiente para poder sair. Justamente pois a criança que está ferida, ela depende de algo. Pode ser uma criança que foi rejeitada, foi uma criança que não foi cuidada, uma criança que não foi amparada. E simplesmente o que ela busca é esse acolher. O que ela busca é simplesmente esse amor. Só que o amor que ela está buscando está vindo de forma errada. E assim você começa a praticar e acaba aprisionado nessa dependência emocional, sempre querendo depender do outro, sem saber o que passa dentro de você, o que está passando nessa sua mente, pois vivenciamos isso sempre, 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 sempre. Então, quando eu penso em criança ferida, trazendo o autoconhecimento, eu lembro para todos que nós devemos observar o que lá dentro da gente quer na verdade, o que você ainda não aceitou, o que precisa ser cuidado, quais são aquelas questões, os fatores que precisam ser tratados de maneira simples, acolhedora e que tenha uma atenção maior. Simplesmente uma criança que precisa de uma atenção maior. Então você como adulto, você que hoje percebe que tem uma dependência emocional que é algo fora do comum, então você tem que começar a analisar isso. É verdade, Helena? É verdade. Todo tipo de dependência é morte, né? E a dependência, ela não traz nada de positivo. A dependência não traz nada de positivo. E é como você falou, primeiramente, temos que olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer o que está acontecendo dentro da gente. Quais são essas carências, quais são esses traumas, essas frustrações que tem dentro de nós. Importante, a gente tem que entender que não temos que buscar o que nos falta no outro. Não temos que buscar o que nos falta de forma técnica. Nós temos que buscar isso dentro de nós. Porque as respostas que nós procuramos estão dentro da gente. Então, quando eu aprendo a me aceitar, quando eu aprendo a me amar, quando eu me acolho, eu não preciso mais buscar isso de forma técnica. Eu vou estar ali, já aprendendo a desenvolver a minha independência. Eu não vou estar mais precisando da aceitação do próximo para eu me sentir bem. Eu vou estar precisando da minha aceitação. Então, quando eu me aceito, eu me acolho, tudo fica muito melhor. E eu também não vou estar cobrando tanto assim da outra pessoa, não estar cobrando tanto para eu me sentir bem. Eu já vou conseguir me dar isso por mim mesma. E não vou mais estar colocando a responsabilidade para essa pessoa. Porque o autoconhecimento já diz o nome. Autoconhecimento sou eu. Não é o outro que precisa. Sou eu que preciso. Eu preciso trabalhar em mim e desenvolver. Dentro de inteligência emocional, a gente trabalha muito. Tem 3 pilares importantes, que é o autoconhecimento, o autocontrole e a autoestima. Quando você desenvolve esses 3 pilares, você conseguir desenvolver uma inteligência emocional e depois uma independência emocional, torna muito melhor. Por independência emocional, eu vou saber quem eu sou.
Autocontrole. Eu vou saber como funcionam as minhas emoções, eu vou saber gerenciar as minhas emoções e vou agir de acordo com como eu quero agir. Eu não vou mais ser uma pessoa que age de forma natural. Eu vou me colocar como centro, vou aprender esse autocontrole. E a autoestima, né? Que é a aceitação, que é o amor próprio, que é você se olhar, é você se conhecer, saber quem você é, o que você é e como você se vê. A forma como você se vê é muito importante. E pessoas sofrem de carência, são pessoas geralmente são pessoas seguras. Então, quando você aprende a trabalhar a sua autoestima, você vai eliminar toda essa insegurança, todo esse medo. Então, trabalhando tudo isso aí, é quando nós vamos conseguir desenvolver e nos tornar pessoas mais livres, né? É verdade. Tá me escutando bem, Helena? Eu coloquei o fone aqui. Ou está meio ruim? Tá escutando? Tô escutando. Tava com chiado, mas agora melhorou. Pronto, é porque tava chovendo aqui, aí eu não tava escutando direito você falando, aí coloquei o fone. Pra ficar bem belezinho. Eu não consigo ter um autocontrole para poder separar o som de lá da chuva para cá. Mas é justamente falando nesse autocontrole que é interessante, né? Que a Helena disse você saber gerenciar as suas emoções, né? Você saber gerenciar suas emoções. Eu fico... deixa eu tomar um copo de água antes. Para poder molhar a garganta. Esse gerenciar as emoções traz para mim algo interessante, que é justamente as pessoas acreditam que elas confundem às vezes o gerenciar com o controle, né? Que mesmo que um dos pilares seja o autocontrole, né, elas sempre confundem você ter o controle total sobre a sua emoção. E é como se você pudesse estar frente a um carro e esse carro ele começasse a andar em sua direção e você segurasse ele. E você não consegue parar o carro porque é mais forte do que você. Então, quando você tem um gerenciamento, né, dessas emoções, você consegue lidar com aquela força que é superior à sua. Como assim? Um exemplo da arte marcial Aikido, onde o praticante, né, onde o lutador, ele usa a força do oponente, né, contra ele mesmo. Ele simplesmente usa o poder, o peso do oponente contra ele mesmo. Como assim? O que tem a ver arte marcial com o que você está falando? Simplesmente a Ana citou a parte da insegurança, e nós sabemos que o que traz a insegurança é uma ansiedade, um anseio maior, e a ansiedade negativa. E quando você traz essa antecipação negativa, você traz vamos dizer, essa premonição negativa, traz a insegurança para você. E trazendo essa insegurança, você não consegue lidar com essa emoção. Você às vezes acha que manter o controle, empurrar, tentar segurar é o suficiente. Só que às vezes esse tentar segurar, ele só cresce, vai crescendo e você vai perdendo suas forças. E chega um momento que você fica à mercê desta situação. E você perde simplesmente, que é um dos pilares da inteligência emocional, o autocontrole. E como isso se resulta? Um exemplo básico, tratando da criança ferida, eu sempre vou estar trazendo essa alusão da criança ferida. É uma metáfora, pessoal. E o que eu quero dizer com isso? A criança ferida, ela simplesmente não consegue entender o que é a rejeição. Porque a rejeição simplesmente é algo que dói muito. Simplesmente é uma angústia que é superior àquilo que você não consegue dominar. E essa angústia que ela se alastra, que ela domina, simplesmente faz com que você perca todo o seu controle. Pois, às vezes, a força que você tem é bem menor do que a força que existe a angústia. Então, quando você pensa no autocontrole, você não consegue lidar com a perca, você não consegue
lidar com esse desapego, né? Esse desapegar. Por isso que você quer sempre que esteja com você, pois é como se necessitasse. Nós sempre citamos a questão do network, né? Que é você estar em contato com outras pessoas e assim, através desse contato, você modelar ideias, você modelar insights e fazer você se sentir melhor. Só que o que acontece em algumas pessoas que não têm esse autocontrole, que tem uma rejeição, essa criança ferida, ela sofreu uma rejeição, a pessoa ela acha que para poder ela se manter na vida, para ela ter uma ideia melhor sobre a sua vida, sobre questões do seu futuro de sucesso, ela precisa que o outro esteja ali. Então, pensando na rejeição, é algo que percebemos que foi uma escolha da outra pessoa. Como assim? Quando a pessoa simplesmente ela rejeita a gente, ela sai de próximo a gente, de perto da gente, isso foi algo que ela escolheu. Mas nós, como seres inseguros, como seres que sempre estão tendo premonições negativas, nós trazemos para nós, né, aquela sensação de que fizemos algo de errado e queremos estar tentando agradar a outra pessoa e acabamos sofrendo, acabamos sentindo essa dor, pois aquela criança ferida ela ainda não consegue lidar com a perda ou do pai ou da mãe, ou de uma pessoa que tem uma autoridade maior sobre a vida dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa criança que sofreu no passado pode ser várias coisas. Eu estou trazendo metáforas, mas que vocês possam entender de uma maneira clara, trazendo isso para qualquer tipo de situação, sendo avô, sendo um tio, sendo um pai, sendo qualquer pessoa. Então, quando você percebe isso e você não consegue lidar achando que o problema é você, então você simplesmente perde esse autocontrole e você não consegue gerenciar, você não consegue entender. Na terapia, né, eu trabalho com os 3R, que é o da ressignificação, de você simplesmente saber lidar com aquilo, né, de você simplesmente dar um novo sentido. Um exemplo básico é esse do rejeitar da criança que não entende por que ela foi rejeitada e acha que a culpa é dela, porque uma criança de 7 anos, ela não consegue entender o que significa essa rejeição. E você vive diariamente essa dor, essa angústia, que faz você perder o controle de tudo da sua vida. Trabalhamos também a reprogramação, que é simplesmente você saber que você está no controle da sua vida e que através dessas informações, como a inteligência emocional ela passa para a gente, né, todo esse conhecimento de como gera dependência emocional ou inteligência emocional, você consegue assim entender as suas forças e através, quando você entende a sua força, as suas habilidades, é como o lutador de Aikido que eu disse lá no início, você consegue pegar todos esses sentimentos e voltar contra ele, para que você tenha energia, você consegue entender que não depende de você, não é parte sua, e sim do outro, porque foi uma escolha do outro. Simplesmente você deve aceitar que aquilo não é você. Porque muitas pessoas têm dificuldade, justamente por conta desta dor, de transmitir o perdão. Que o perdão nada mais do que você separar essa dor, separar essa rejeição, separar esse sentimento e perceber que não foi você, e sim a outra pessoa. É como a Helena sempre que fala, né? Eu escuto isso desde a palestra que ela falou, da última vez que eu fui na palestra dela, sensacional, que nós não devemos simplesmente instalar as nossas crenças no outro, porque o que a pessoa pensa é totalmente diferente do que eu penso. Mas quando uma criança ela olha para uma rejeição, ela acha que foi ela. Então ela instala nela aquilo dali que não é dela, simplesmente é a do outro. Então, a partir do momento que viramos adulto, nós temos esse poder de reprogramar. É através de ajudas, seja esses recursos como a terapia, como a espiritualidade, como o sagrado maior. Não sei qual é a sua religião, não sei no que você acredita, mas pense na superioridade, no sagrado maior, ou até mesmo no psiquiatra. Então, são alguns recursos que vão fazer com que você tenha um entendimento maior sobre quem é você e seu comportamento. Porque às vezes é mais fácil, é como eu falo, é mais fácil a pessoa do lado de fora ela ver, o vizinho sabe mais da nossa vida do que nós mesmos.
Então, através desse reprogramar, que você consegue lidar com todas essas situações. E essa força que parece ser maior do que você, na verdade, é o que você faz, né, com que ela seja. E aí você consegue redirecionar esta força para que você possa trabalhar mais ainda. Certinho? Certinho, maravilha. Você falou aí. E completando, né, sobre o autocontrole. Justamente o que você falou, muitas pessoas às vezes acabam suprimindo as suas emoções, né? E ter autocontrole não é você suprimir suas emoções e agir como se você fosse somente um ser racional, ser frio. Porque eu ouço muito isso. Ah, ter inteligência emocional é ser frio? Não, não é ser frio, não é somente agir de forma racional. É você saber como agir de acordo com as situações que acontecem. Inteligência emocional aliás, você buscar o controle é você buscar ter equilíbrio. É você deixar de agir de forma instintiva, deixar de agir de forma emocional para pensar um pouco e ver se aquilo mesmo é o que você tem que fazer, né? Então, buscar esse equilíbrio e esse controle e não suprimir suas emoções. Porque quando a gente fala de autocontrole, a gente fala também de entender o que se passa dentro da gente. Quando a gente entende aquilo que a gente está sentindo, quando a gente entende aquilo que está passando dentro de nós, a gente consegue internalizar isso de uma forma bem mais saudável, sem gerar conflito, sem gerar dores de cabeça, né? Então, isso aí tudo que você falou, eu complemento com isso, né? É buscar o equilíbrio, não simplesmente buscar suprimir. Porque suprimir não é bom. Você suprime aquela energia que fica guardada, vai se externalizar de outra forma. E então, trabalhar esse autocontrole aí é muito importante para que a gente consiga desenvolver a nossa inteligência emocional. Entendi. E são 5 pilares, né? Você falou do autoconhecimento, do autocontrole. Qual é o outro? Esse é, depois do autoconhecimento para desenvolver a independência emocional, para mim esse é o mais importante, né? Que é a autoestima, é você desenvolver a autoestima. Quando você sabe se impor, quando você sabe quem você é, você reconhece as suas emoções, a forma que você se vê é uma forma positiva, então você vai passar pela vida de uma maneira muito melhor. E ter independência emocional é você saber se impor, é você saber se colocar, é você saber se aceitar como você é você entender que tudo aquilo que você já passou foi somente uma construção para te moldar, para te transformar em quem você é hoje. Então, essa autoestima, né, como você se vê, esse desenvolvimento, ajuda muito nisso aí, né? E uma coisa que é muito importante, que foi até falado aqui, que você falou, quando a gente permite que as outras pessoas influenciem nosso estado emocional. Eu vejo que pessoas... Eu já fui muito assim, eu já fui muito dependente emocionalmente. E eu permitia muito que as pessoas... o que elas falassem me afetava. Porque eu não tinha uma autoconfiança, eu não tinha uma certeza sobre mim mesma. Então, o que era dito, eu pegava para mim e ficava me martirizando por causa daquilo. Então, é muito importante entender que o que o outro diz, muitas vezes não é sobre mim, é sobre ele. E quando a gente absorve isso para nós, só estamos nos fazendo mal. Então, quando a gente aprende a separar isso, quando a gente tem essa maturidade de entender que o outro diz o que ele diz, mas não é porque ele falou que eu tenho que trazer para mim. Eu sei quem eu sou. Então, a partir do momento que eu trabalho no autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu reafirmo isso, eu sei me posicionar, eu não vou aceitar que me digam qualquer coisa,
e não vou aceitar também ser tratada de qualquer maneira. Então, esse saber se impor, né, é uma das bases para se desenvolver aí essa independência emocional, esse empoderamento. Isso é importante, como eu já falei, para sua qualidade de vida. É importante para sua qualidade de vida. Interessante, interessante. Porque, como você falou, né, essa autoestima, quando você trabalha a sua autoestima, você consegue entender verdadeiramente, como o Luiz sempre fala, né, a sua essência, né? Você consegue entender o seu poder, o seu potencial. Então, quando você entende o seu poder, o seu potencial, você se posiciona realmente na sua vida. Você simplesmente é o ator, a atriz principal que vai fazer daqui ou dali um show, um espetáculo. É desse jeito aí. Você simplesmente é a sua melhor versão. Mas, infelizmente, a pessoa chega e fica feliz quando fala assim, né? Aí quando vai falar do infelizmente, aí já fica. Oh. Quando, infelizmente, por conta, eu vou dizer, lixo emocional, dos lixos emocionais, né, dessa demanda negativa. Infelizmente, por conta dela, você tira o seu papel de principal, né, e simplesmente joga no outro. E você nada mais é do que um figurante ou um coadjuvante, não tem muita importância. Então, é algo que eu devo lembrar, que é simples, um exemplo básico. As pessoas me perguntam: a hipnose existe de verdade? O que é, na verdade, a hipnose? E eu falo com as pessoas: a hipnose nada mais é do que imaginação, concentração e foco. Eu quero que você me diz aí uma vez que eu fui hipnotizado, porque isso não tem nada a ver com hipnose. E eu falo com as pessoas: você lembra de algum momento onde você estava correndo, você estava brincando, quando era criança, você caiu, a mamãe olhou e falou bem assim: calma, meu filhinho, calma, não está doendo não, sarou, passou, deu um beijo que sarou, a criança milagrosamente nem chora mais, o soluço. Ela simplesmente ali, do nada, se revigorou, a energia está de volta, teve um corte desse tamanho no joelho, no instante passa. Então, o que eu quero dizer com isso? Nessa questão de você se posicionar, nessa questão de você elevar sua autoestima, nessa questão de você ser uma autoridade na sua vida e você simplesmente passa o papel para outra pessoa, né? Quando nós, hipnoterapeutas, pessoas, hipnólogos, hipnotistas, nós trazemos aquela autoridade e a pessoa confia na gente. E esse confiar faz com que ela se permita relaxar. Interessante isso. Da mesma maneira que olharmos para a mamãe ou para o papai que tinham autoridade sobre a nossa vida, trazendo novamente a criança ferida. Tá? Eu sempre vou estar trazendo ela. E o que eu quero dizer com isso? Edson, o que tem a ver uma coisa com outra? Eu trabalho com terapia tem muitos anos, é muito interessante. Quando você traz, né, a outra pessoa, uma pessoa qualquer, você trouxe ela, e você olha ela como se fosse autoridade, como se fosse seu papai ou sua mamãe que uma vez te chamou de burro, uma vez que falou que esse menino não presta para nada, uma vez que falou que esse menino não vai ser nada na vida, uma vez que falou que esse menino quando crescer vai virar traficante ou algo desse tipo, porque é uma criança que não estuda, não quer nada. Você traz aquela autoridade para qualquer pessoa. Fica algo onde você não tem um posicionamento, você não tem um controle maior sobre sua vida. E simplesmente esse potencial que você poderia ter, esse potencial de sucesso, uma pessoa milionária que você poderia ser, infelizmente por conta dessa autoestima que está baixa, pois você não tem uma estabilidade, fica instável tudo na sua vida, você posiciona autoridade nas outras pessoas, como o papai, ou a mamãe, ou outras pessoas que influenciaram e cuidaram de você. E isso é ruim? Isso é muito ruim. Porque quando você passa para outra pessoa, tudo aquilo que a pessoa tende a falar para você vai te afetar. Quando simplesmente um exemplo básico, eu vou dar o exemplo das mulheres, porque tem muitos homens que não se cuidam. Por isso que as mulheres são incríveis e maravilhosas, que as mulheres se cuidam.
Vou dar um exemplo básico, quando a mulher, ela simplesmente ela está mais o marido dela, está mais o namorado dela, e ela não está se cuidando direito, ela não está se agitando direito como deveria, né? E aí o que acontece? Às vezes ela está com sua autoestima baixa, mas ela tem você como autoridade. Algumas pessoas, tá? Tem a outra como uma autoridade, e depois ela tem uma dependência emocional. Mas quando esta outra pessoa, ela chega para ela e fala simplesmente algo bem simples. Nossa, como seu cabelo está bonito. Você fez algo no seu cabelo ou simplesmente sua pele está mais rejuvenescida? Ela vai olhar porque ela precisa de uma aprovação, ela precisa da outra pessoa. Então, porque, pois ela colocou autoridade na outra pessoa, ela ainda não se posicionou. A partir daquele momento, ela vai começar a se cuidar mais. A partir daquele momento, ela vai querer se mostrar melhor, pois o elogio fez com que ela se motivasse. Só que nós devemos entender o seguinte, que a nossa vida sempre está vindo de elogios, pois a cada dia que passa nós passamos por alguns obstáculos, mas quando nós nos posicionamos diante disso, conseguimos perceber as coisas ao nosso redor. E o que eu quero dizer isso em relação à autoestima? Quando a mulher que deu o exemplo, que o marido, o namorado, elogiou ela, começou a trabalhar, a autoestima dela começou a elevar, ela precisava de uma aprovação do outro, pois o outro tinha uma autoridade maior, pois ela sim instalou autoridade nesta pessoa, até chegar um momento que a autoestima dela fica tão elevada, que ela começa a perceber que ela não precisa de ninguém para dizer que ela é linda, que ela é maravilhosa. A minha amiga Débora, ela deve estar aqui na live, e ela fez um vídeo muito interessante onde ela falou para as mulheres se olharem no espelho, dizer que é linda, maravilhosa, se é gorda, diz que é gorda, linda, maravilhosa, se é magra, linda, maravilhosa, magra. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você começa a entender que você sim é sua autoridade, que você sim é o seu posicionar, o seu potencial ele eleva, aquela capacidade que você tem, ela fica bem mais forte, você consegue entender que as suas habilidades ficam mais afloradas. E através disso, eu vejo, por exemplo, na minha amiga, ela como se sente totalmente poderosa, ela tá lá no topozão, ela chega para mim e fala, caraca, eu tô cheio de ideias, estou cheio de insight, eu preciso conversar. Aí senta o grupo e quando nós conversamos, produz mais ainda, porque a autoestima está lá em cima, essa autoestima lá em cima, esse potencial está incrível. Mas ela sabe que o poder dela é ela, o posicionar é dela, e por conta dessa autoestima que influencia muito. Você está deixando, você que está aí me assistindo, você está deixando de ser uma pessoa influenciada por outras pessoas. Você está deixando de ser aquela pessoa que está lá no topo. Eu digo não por ser melhor, mas eu digo por ser uma pessoa que quando a outra olha, vê inspiração. Você está deixando de ser disso e ter um sucesso na sua vida, pois a sua autoestima está baixa. Mas você deve entender que por conta dessa criancinha ferida lá dentro sua, por isso o autoconhecimento, o autocontrole, ela precisa de algo mais, ela precisa ser presenteada, ela precisa simplesmente entender o automerecimento, eu mereço isso, e perceber que cada dia que se passa é um presente dado por Deus, e é um presente que você mesmo está se dando, pois você está vivendo. Então, pessoal, a autoestima ela tem um valor fundamental na nossa vida, pois é através dela que a nossa essência ela explode, ela simplesmente expande de uma maneira que é através da frequência que assim liberamos dessa energia que nós trazemos pessoas boas, que nós conseguimos entender realmente o que é necessário para poder crescer na vida. É isso aí! Então, isso aí que você falou, né? Sobre você se ver como protagonista da sua vida. Nossa, tudo que você falou, deu show. Deu show mesmo. Que a questão da autoestima, né? A gente se sente mais motivado para poder realizar nossos sonhos, para poder fazer as coisas. E tem um trechinho, porque eu estou escrevendo um livro, né? Sobre emocional. O diário de uma ex-dependente emocional. Como eu já falei, eu já fui muito assim. Eu não nasci uma pessoa inteligente emocionalmente, eu não nasci uma pessoa independente. Não! Eu já tive as minhas fraquezas, já tive as minhas dependências, já tive as minhas carências
Só que eu trabalhei tudo isso, eu desenvolvi tudo isso. E aí eu trago nesse livro justamente um pouco da minha experiência e o que eu fiz, um pouco da minha trajetória, né? O que eu fiz para eu chegar ao nível de inteligência emocional que eu tenho hoje, ao nível de independência emocional que eu tenho hoje, e para estar falando com vocês aqui com mais propriedade, né? E sobre isso, você falou de protagonizar a sua vida, tem uma frase que eu coloquei lá que é bem assim, a nossa vida, ela é como se fosse um papel. E nesse papel vai ser descrito tudo que a gente vai passando, né? E a nossa caneta, ela tem que estar nas nossas mãos. Jamais eu tenho que pegar a caneta da minha vida para que a outra pessoa escreva como será a minha vida. Para que a outra pessoa dite regras sobre como eu vou me sentir, sobre como eu irei ser. Então, jamais eu devo entregar poder a algo externo. Esse poder tem que estar comigo. E como que eu vou adquirir isso? Trabalhando meu autoconhecimento, me conhecendo, trabalhando a minha autoestima, me amando, me reconhecendo todos os dias, me vendo como uma pessoa incrível, de potencial, me vendo como uma pessoa que tem seus sonhos e que pode sim realizar os seus sonhos, que eu tenho capacidade de conseguir sempre cada vez mais, porque não é o mundo externo, não é talvez um tio, uma tia, um irmão que me disse quando eu era criança que eu não ia conseguir, e eu vou conseguir. Não é o outro que dita como será a minha vida. Não é algo externo que vai me dizer o que eu tenho que fazer, e sim eu. Esse posicionamento. Mas tudo isso aí que o Ed falou, assim, é tudo. É tudo você aprender a se posicionar, a se empoderar, né? Empoderar é o quê? É você tomar poder sobre a sua vida. Empoderamento é isso. É tomar poder sobre a sua vida. É você falar, cara, a vida é minha, eu vou cuidar da minha vida, eu sei o que eu quero e eu vou atrás do que eu quero. Então, essa autoafirmação, esse poder que você coloca em si mesmo, é assim, gigantesco. Quando você coloca uma coisa na cabeça, nada te para e você vai e segue em frente. Não é isso? É verdade. Show de bola. Nossa, você está fazendo um livro? Fez um livro? Massa. Tô terminando, faltam já uns ajustes ainda. Parabéns. Mas isso aí em breve vou estar divulgando. É verdade. E, eu tava pensando aqui, falei, é verdade, mas é isso aí, parabéns. É porque às vezes eu fico pensando um monte de coisa aqui. Interessante que você falou, Helena, porque isso me faz pensar o seguinte, já tem 48 minutos já, que nós somos os cientistas da nossa vida, né? Como assim cientistas? Gente, trazendo uma metáfora aqui agora. Nós erramos também. E através desses erros é que nós conseguimos entender quem nós somos. Não precisamos, gente, entenda, não precisa você, o mundo não vai acabar porque você errou, não. Se você errou é porque você quis fazer aquilo e não foi o momento certo. E através desse erro, você vai conseguir entender o que é necessário para que se torne melhor, para que possa crescer. Então, seja aquela pessoa que simplesmente vai lá e arrisque mesmo. E vai com vontade. Mas vai com vontade e com controle para que não fuja e depois você não fique se menosprezando ou simplesmente deixando de lado. Porque todos nós erramos. Quando nós entendemos isso, conseguimos perceber que somos um cientista que faz vários experimentos. E a nossa vida está aí para fazer vários experimentos. O ontem é o amanhã de hoje. E o amanhã de hoje é o futuro, que o futuro pode ser o hoje. Entende? Então, não precisa você simplesmente ficar triste, não. Valorize mais a sua vida e perceba o quanto você é importante. Comece a entender melhor, comece a se identificar melhor. Não perca seu tempo com coisas em vãos. Comece a redirecionar todo esse poder, como a própria Helena falou. Redirecionando esse poder. Como ela está agora aí, mais o livro, está fazendo primeiro, não sei. Então, mesmo que seja algo que você fala, é difícil, não. Experimente, faça. Perceba o quanto de poder você tem na sua vida.
E o quanto que através desse poder você vai conseguir ser independente emocionalmente. Pois só tem uma coisa. Às vezes as pessoas elas buscam muitos conhecimentos, muitos livros, muito Google, muitas pesquisas, e elas acabam esquecendo que o que ela tem é o suficiente para crescer na vida. Então, vamos errar um pouco mais. Não, você não tem que ficar no erro, mas você simplesmente deve se programar, planejar, crie um projeto. Se der errado, observe os erros, observe aquilo que precisa ser trabalhado direitinho. E você vai conseguir viver mais a sua vida, você vai conseguir dar um pá na sua vida que aí você vai olhar e vai falar, nossa, olha quem eu era, para quem eu sou hoje. Se posicione, não dê a sua caneta para outra pessoa, não. Ó, caneta azul. Não dê a sua caneta para outra pessoa, não. Pegue a sua caneta, a sua própria caneta, melhore ela e faça a sua própria história. Como a Helena falou, faça a sua própria história. E através disso você vai ver o quão importante você é. E preste atenção em uma coisa. Rapidinho aqui para poder já estar terminando, que já são 51 minutos, aí deixar a Helena falar, porque às vezes eu falo demais. Nós temos que entender que nós somos como um triângulo, um triângulo, um triângulo. E o que acontece nesse triângulo? Nós temos simplesmente a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Quando nós trabalhamos na nossa mente, o nosso corpo ele fica incrível, pois existem situações tanto positiva e tanto negativa, que influenciam em todos os nossos organismos, em toda a nossa parte endócrina. Então, quando a nossa mente está saudável, a mente ela está sadia, o nosso corpo, nosso sistema imunológico, tudo aquilo é afetado. Nós nos sentimos maravilhados, nos sentimos potentes. E quando nós trabalhamos o nosso espírito, seja qual for a sua crença, você consegue simplesmente fechar esse poder e se tornar mais forte. Então, que a partir de hoje, eu não quero sua caneta, não. Que você possa pegar sua caneta de volta e fazer sua história. Não deixe só no ponto final, não. Deixe no ponto de continuação, porque vem mais e mais coisas. Tá bom? Eu só tenho a agradecer. Helena, pode ficar à vontade, tá? E estamos aí. Então, tem uma frase que eu gosto muito dela, na verdade duas. Uma delas fala sobre erros. Quando eu vi ela, assim, eu mudei meu conceito sobre erros e é justamente o que eu estava falando. Ela é assim, eu sempre ganho. Eu nunca erro, na verdade. Eu nunca erro ou nunca perco. Eu sempre ganho. O que essa frase quer dizer? Se eu errar, eu tive um aprendizado. Então, ao invés de ver as nossas falhas, os nossos erros como algo negativo, a gente pegar aquilo e pensar, se isso aconteceu, o que eu tenho que mudar em mim para que não aconteça novamente? É a gente aprender a ter uma mentalidade de sempre estar buscando nos desenvolver. É muito melhor buscar nos desenvolver do que ficar preso naquele erro de porque eu errei, porque eu errei. Não! Pense, use aquilo como algo que vai te fazer crescer, que vai te funcionar. Aquilo ali já é uma experiência de como não fazer. Então vai buscar aprender como fazer dar certo. E tem uma outra também que eu gosto muito, que ela é muito relacionada à autoestima e que eu comecei a fazer e funcionou muito comigo, que é para ser, haja como se fosse. Eu sempre trabalhei independente, sempre fui empreendedora e eu com os meus 19 anos de idade ainda tenho cara de ser muito mais nova do que eu sou. Me davam 16 anos. Então pensa, eu tentando fazer negócios e pessoas mais velhas não me respeitavam, né? Eu chegava nos lugares e olhavam para mim com cara de quem foi a mãe que largou essa mulher aqui. Então, pela minha aparência, pela forma como eu me posicionava, eu não conseguia respeito das pessoas. E eu já fiz muita coisa, minha firma já foi muito baixa por conta disso. Até que eu entendi o seguinte, que primeiro eu precisava me posicionar. Eu chegava nos lugares com uma postura muito para baixo. Eu já falava com as pessoas esperando um não, esperando uma resposta negativa. Então, quando eu mudei a minha mentalidade e a minha postura
e eu comecei a falar com uma pessoa que sabia do assunto, as pessoas começaram a me respeitar. E quando eu entendi que primeiro eu tinha que criar na minha mente para que aquilo se tornasse real, as coisas mudaram. Então, age para ser, age como se fosse. Quando eu comecei minha carreira como palestrante, eu não tinha nem feito nenhuma palestra ainda, mas eu já falava para as pessoas que eu era palestrante, eu já agia como palestrante. A minha primeira palestra foi um fiasco, mas eu estava lá com postura, agindo como palestrante. Até o dia que eu fiz a minha segunda, a minha terceira, a minha quarta, eu fui ganhando confiança, mas eu já transparecia isso. Então, o que eu quero que vocês entendam, você quer se tornar uma pessoa mais autoconfiante? Você quer se tornar uma pessoa que tem mais autoestima? Você quer se tornar uma pessoa empoderada? Haja como uma. Haja como uma pessoa. Imagine, qual é o tipo de pessoa que eu quero ser daqui 5 anos? Qual o tipo de postura que eu quero ter? Como eu quero ser tratada? Como eu quero ser vista? Comece a agir dessa forma, que ao longo do tempo isso vai acontecer, porque a sua postura vai mudar e as pessoas vão começar a reparar que você está diferente. Dessa forma, você se colocando como autoridade, elas vão te ver como autoridade. É verdade. Parabéns, parabéns. E é desse jeito aí que eu ensino para os meus clientes, né, a auto-hipnose, que é simplesmente você trabalhar essa parte imaginativa que influencia muito. Ah, Edson, ela falou que ela imaginou, ela se visualizou, eu sou uma palestrante, eu já fiz mais de 10 palestras, se sentiu e aquilo trouxe para ela, aquilo tudo trouxe coisas boas para ela, mas é desse jeito que funciona. Quando você sente que você quando você está ali, as coisas vão aparecer, porque você vai se comportar de acordo com o que você acredita que você é. Na terapia, como é feito? Por exemplo, pessoas que têm traumas de fobia, vamos dizer assim, uma fobia de sapo, um exemplo, fobia de sapo. A pessoa que tem fobia de sapo, ela vai usar a imaginação para poder lutar contra essa fobia. Quando a pessoa que tem o objeto fóbico ali, ela vê o objeto fóbico, ela sente o quê? Ela tem a sudorese, ela sente o tremor, tá cardíaco, ela entra em pânico, causa aquela sensação muito ruim no corpo dela. Então, quando trabalho com a imaginação, eu como terapeuta trabalho com a imaginação dela, em ela ressignificar, mudar o sentido daquilo e dessensibilizar toda aquela sensação ruim, a própria mente dela vai fazer com que ela se liberte daquela dor, daquele sofrimento. E aí ela já vai ter um novo posicionar. É tudo isso que a Helena está falando. Quando você acredita que você tipo, um exemplo, eu acho que foi o Beto Chaves que ele fala, né? Que ele chegou no lugar e falou que queria ser igual aquele cara, que era um palestrante show de bola, e o cara era incrível. E aí o cara simplesmente não deu ousadia para ele, porque ele estava se desmerecendo. E o outro pegou e falou para ele bem assim, você tem que entender que você e mesmo que você esteja começando agora, foi igual você fez, mesmo que você esteja começando agora, você tem que dizer que você é o melhor palestrante do mundo. Porque você tem que dizer para você, igual eu falo, eu sou o melhor especialista de hipnose do mundo. Agora, se outra pessoa chegar e falar, quem foi que disse isso? Eu falei assim, eu disse isso para mim mesmo, porque eu sou assim, eu sou o cara, um mantra incrível. Eu assumo a minha vida e eu sou foda pra caramba. Então pronto, se eu acredito que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu vou agir como uma pessoa maravilhosa e incrível. Da mesma forma que a Helena está fazendo na vida dela, ela acabou de falar. Ela acreditou nisso e agora ela é mais do que isso. Entendeu? Ela está subindo, ela está voando cada vez mais. Então, pessoal, não deixe isso só no papel. Coloque lá na sua mente e acredite. Tá bom? Helena, você tem mais alguma coisa para poder falar? Completar o que você disse. Autoafirmação é tudo. Autoafirmação é tudo. Eu já ouvi muito que, você se acha, tipo, as pessoas acham que é falta de humildade você se colocar como, você se vê como uma pessoa incrível, você se vê como uma pessoa, sabe, mas, cara, eu tenho que me achar incrível, eu tenho que me achar poderosa, eu não tenho que ficar esperando isso. Eu tenho que ficar esperando elogio do outro, né? Verdade. É minha vida. Eu não estou sendo desumilde no momento em que eu falo que eu
Posso, que eu sou foda, que eu sou dona da porra toda. Não é nada disso. É simplesmente autoafirmação, é autoestima, eu me conhecer, eu me amar, eu me posicionar. Então, tudo isso aqui que já foi falado, quando desenvolver isso, você sofrer com dependência emocional e carência afetiva, sinceramente, não tem como uma pessoa viver assim. Então, a independência emocional é libertadora. Você vai parar de sofrer com relacionamentos, seja amoroso, familiar, no trabalho, com amigos. E inteligência emocional. Trabalhar a inteligência emocional, né? Autoconhecimento, autocontrole, autoestima, né? Essa autoafirmação é você tomar posse da sua vida, tomar posse de você, das suas atitudes. Então é isso, né? É isso aí. Show de bola. Eu tenho que agradecer pelo convite especial. Obrigado, gratidão imensa. Que Deus te abençoe cada vez mais. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, crescendo, fazendo vários livros e palestrando e transformando a vida das pessoas. Obrigado. E obrigado a todos que participaram desta live, que tiraram um pouco do seu tempinho para estar aqui escutando a gente. Pessoal, isso é um conhecimento incrível. Esse conhecimento aqui, isso é um curso para vocês, tá? Então, nós estamos disponibilizando tudo isso daí para que você possa transformar na sua vida e, como a Helena falou, ser protagonista da sua história, você trazer a sua melhor versão. Só quero agradecer, obrigado, Helena, gratidão imensa e obrigado, pessoal. Eu que agradeço pela parceria, para a gente estar sempre junto aí, que venha mais e mais trabalhos, mais e mais lives. Gratidão também, pessoal, por vocês estarem aqui participando com a gente. Quem sabe a gente faz mais uma, né? Mais uma live, trazer mais conteúdo para vocês aqui. Então é isso, só tenho mesmo que agradecer e espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para vocês. E coloquem em prática, que vai realmente mudar a vida de vocês. Esse pouquinho que a gente falou aqui já vai fazer uma diferença muito grande. É verdade. Tchau, tchau. E foi. Tchau, gente. Edson. Oi. Ei. Oi. Pode falar. Salva o vídeo e me envia. Pronto, pode deixar. Deu sorte, viu? Que eu já estava fechando aqui.